Meus irmãos, eu gostaria de dar seguimento. Temos falado nos cultos aqui da noite sobre uma série de mensagens que falam sobre como seremos imitadores de Cristo. Na semana passada, se você esteve aqui, eu vou fazer rapidamente um breve retrospecto. Falamos do servir de Jesus, como Jesus servia. E aí falamos de alguns pontos, eu vou passar rapidamente por eles. O primeiro deles falava que nós precisamos ter a visão do reino de Deus. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Amém? Você é cidadã do reino de Deus. Também falamos que a vida nesse reino requer de nós maturidade. Não devemos continuar tempos e tempos e tempos sendo como crianças na nossa fé. Nós precisamos buscar mais de Deus, precisamos crescer no relacionamento, precisamos crescer nas disciplinas espirituais do jejum, da oração, da leitura da palavra. Por quê? Porque isso vai nos fazer amadurecer. Então é necessário também, esse reino requer de nós maturidade. A vida nesse reino também requer de nós um coração igual ao de Jesus Cristo. Um coração que não é levado por qualquer coisa. Não é um coração que se deixa levar pela vontade humana, mas que o nosso coração seja um coração que agrada a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Que o centro das nossas vontades glorifique a Deus. Então que o nosso coração também seja como o de Cristo. Falamos também que a vida nesse reino requer de nós entendimento. Peça a Deus nas suas orações: Senhor, me traz entendimento. Entendimento da tua vontade para a minha vida, porque eu quero dizer para você que a sua vida tem um propósito, e isso não é um jargão evangélico, isso não é uma palavra de exaltação, motivação. Eu quero dizer que a sua vida tem propósito. Você foi criado para cumprir uma vontade, cumprir a vontade de Deus. Então a gente precisa orar e pedir: Senhor, revela para mim qual é o propósito da minha vida. E para isso nós precisamos pedir a Deus entendimento, discernimento, para que a gente possa conhecer a vontade de Deus para nós e fazer com que ela aconteça realmente. E por fim, eu falei que o rei desse reino, e nós estamos falando de Cristo, deu um novo significado ao papel de servo. Naquela época de Jesus, ser servo era alguém muito, se tivesse uma escala, ele estava lá o mais humilde, aquele que lavava os pés. E o Senhor usa essa questão de lavar os pés para mostrar que maior é aquele que serve do que aquele que é servido. E Ele nos ensina isso. Então que a gente possa pensar: o meu Jesus, Ele veio para servir, não para ser servido. Então que nós, como imitadores de Cristo, também possamos pensar assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Foi isso que nós falamos na semana passada. Agora veja que coisa interessante. O desejo e a necessidade de sermos imitadores, aquilo que a gente tem falado no decorrer desses cultos, está totalmente ligado ao nosso desejo de seguir a Cristo. Eu quero ser imitador de Cristo para poder seguir os seus mandamentos. Eu quero ser imitador de Cristo para ser um bom discípulo de Cristo. Eu quero imitar Cristo em tudo aquilo que a gente vem aprendendo, para que eu possa segui-lo, para que eu possa agradá-lo com as minhas atitudes, para que eu possa exaltar o nome dEle com o meu pensar, o meu agir. E por esse motivo eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25, vamos ler do 25 ao 33. Eu intitulei essa breve meditação dizendo o seguinte: seguir a Cristo é assumir o custo. Seguir a Cristo é assumir o custo. Então abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. Amém? Se você estiver sem Bíblia, você pode olhar aqui na projeção, já está aqui. A palavra de Deus diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos,
as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem todos os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Vamos orar? Amado Deus e Pai, te pedimos agora, Pai, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. Te pedimos que o Teu Espírito Santo possa trazer o entendimento necessário nesta hora. Que o nosso coração possa estar em paz e que o nosso coração absorva, Senhor, essa palavra e que ela possa ser como uma semente plantada e possa vir a dar frutos, possa haver transformação de vida, possa ter mudança de atitude. Meu Deus, que em nome de Jesus saiamos daqui diferente de como entramos. Pai, em nome de Jesus, precisamos de Ti nessa noite. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Sociedade Bíblica coloca como tema para essa passagem as condições para ser discípulo de Jesus. Como eu falei, o desejo e a necessidade de nós sermos imitadores, por isso estamos falando sobre a questão de sermos imitadores de Cristo, está totalmente ligado ao nosso desejo de segui-lo. Eu quero ser imitador de Cristo para ser um homem melhor, um pai melhor, um trabalhador melhor, para que eu possa seguir e para que eu possa ser reconhecido como um discípulo de Cristo. Alguém aí já viveu uma situação onde alguém perguntou assim: você é diferente, tem algo diferente? Ou então alguém perguntou assim: você é evangélico? E aí você fala assim: sim, sou. Aí você fica grandão: sim, sou, glória a Deus, aleluia. Por quê? Houve diferença. Talvez para aquela pessoa você se mostrou como um discípulo de Cristo, através das suas atitudes, do seu modo de falar, das suas decisões. Eu quero dizer para você que as pessoas ficam o tempo todo nos analisando. Lá no seu trabalho tem alguém te analisando? Tem. E ainda mais quando sabe que você é cristão, aí mesmo que o holofote fica mais forte sobre nós. Então, que a sua vida e a minha vida glorifiquem a Deus em tudo. Que a gente possa dar bons testemunhos. Agora, eu quero dizer que ser imitador de Cristo aponta para seguir a Cristo. E eu quero dizer que seguir a Cristo é algo intencional. Seguir o Senhor, fazer a escolha de seguir a Cristo todos os dias, precisa ser intencional, assim como a oração precisa ser intencional, como o jejum precisa ser intencional, o vir à casa do Senhor precisa ser intencional, o ler a palavra precisa ser intencional, porque nada disso será natural. Uma vez um professor falou para mim, numa aula, dizia que orar não era natural, porque o pecado que há na nossa carne nos afasta do desejo de orar, como nos afasta do desejo de ler a palavra. Sabe aquele sono que você sente quando pega a Bíblia? Alguns vão dizer que o melhor remédio para a insônia é ler a Bíblia, porque você pega na Bíblia, vem o sono. Pega no celular, o sono desaparece. Já pensou? Já percebeu? Pois é. Então, meus irmãos, a gente precisa ser intencional. Eu e você precisamos ser imitadores de Cristo, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, de forma intencional. Não é natural, precisa ser intencional, precisa ser uma escolha, porque seguir a Cristo é uma resposta ao chamado. Nós fomos chamados para sermos cristãos, seguidores de Cristo. É entender o propósito para o qual fomos criados. Conforme eu falava, eu e você temos propósito.
O Senhor tem um propósito para nós, e volto a dizer, não é um jargão, não é uma palavra de impacto, não, eu estou falando de uma coisa muito direta. A minha vida e a sua vida têm um propósito de glorificar a Deus, com a sua profissão, com o seu testemunho, com o seu relacionamento. Você em qualquer lugar, seja no mercado, seja no seu trabalho, seja no meio da sua família, a sua vida tem um propósito de glorificar a Deus. Então, que isso seja algo real. Agora, essa passagem que nós lemos, ela fala de 3 coisas que nós precisamos ter para sermos verdadeiros seguidores, discípulos de Cristo. O versículo 25, ele começa dizendo assim, que grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse. Jesus sempre, ou quase sempre, estava falando para grandes multidões. Muitas pessoas, atenção ao Senhor, porque ele tinha uma palavra de autoridade, ele tinha, sim, os prodígios, os milagres que ele efetuava. Mas eu quero dizer para você que nós também temos muitas pessoas nos olhando, muitas pessoas esperando de nós atitude. Por isso que eu falo que tem que ser intencional. Os seus vizinhos estão esperando de você uma atitude. Os seus vizinhos, o seu amigo de trabalho está esperando de você uma atitude. Os seus parentes próximos estão esperando de nós uma atitude. Então, que eu e você possamos realmente fazer diferença na vida dessas pessoas. Existem 3 coisas, então, que são necessárias para que nós sejamos verdadeiros seguidores de Cristo. A primeira delas, guarde essa palavra, prioridade. É o primeiro item. O segundo item é renúncia. E o terceiro item é compromisso. Então vamos falar sobre a prioridade. Versículo 26. Coloca para mim, por favor, Fernando. Jesus começa dizendo: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eduardo, que palavra dura, né? Que coisa. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus requer de nós nada menos do que o primeiro lugar. O primeiro lugar é do Senhor. O nosso coração, ele é um grande criador de ídolos. Ele coloca muitas coisas na frente, ele coloca muitas coisas como prioridade. A gente vive numa sociedade que nos empurra a sermos consumistas. A gente tem que comprar, a gente tem que adquirir, a gente tem que possuir o tempo todo. A gente tenta ser satisfeito com o que nós temos. Se você tem um relógio, daqui a pouco você vê um outro relógio mais bonito, você quer possuir, só que o seu relógio está lá funcionando perfeitamente. Mas sabe, a sociedade agora tem um modelo tal, e eu preciso ter um modelo tal. É o carro, são os bens materiais. Isso bate à nossa porta todo dia. E o nosso coração, ele tem facilidade em criar. Ele quer botar sempre alguém no lugar, alguma prioridade no lugar. Agora, essa passagem que Jesus fala, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, isso aponta para relacionamentos. Olha, relacionamento de quem ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, suas irmãs. Então eu quero dizer para você que o que Jesus quer é que o relacionamento com Ele seja uma prioridade. Talvez você tenha hoje como prioridade um relacionamento com um clube que você participa, como uma equipe que você participa. Quero dizer para você que haverão muitos relacionamentos que vão chamar a nossa atenção. Agora eu quero também te dizer que alguns relacionamentos talvez a gente vai priorizar porque ele vai trazer um benefício para a gente. Eu estou me relacionando com um grupo de pessoas porque, olha, dizem que aquele que anda com pessoas boas, né, com pessoas melhores, será um deles. Tem até um ditado que agora me fugiu aqui a cabeça, né? Junte-se aos bons e será um deles. Já ouviu falar disso? Você já ouviu esse ditado? Pois é. Tem gente que procura a vida toda se relacionar com grandes coisas e põe toda a sua vida, a sua disposição, o seu ânimo, os seus dias para isso. Quando na verdade,
Se eu e você queremos ser verdadeiros discípulos de Cristo, a gente precisa colocar o relacionamento com Ele em primeiro lugar. É prioridade, gente. Sabe por quê? Eduardo, mas se eu colocar Ele em primeiro lugar, eu não vou poder priorizar outra coisa que me traz retorno, que me traz vantagens. Meu querido, não há nada nesse mundo que o Senhor não possa te dar. Não há nada que você deseje conquistar que o Senhor não possa te dar. Porque nós não estamos falando da capacidade humana, a gente está falando do agir de Deus. A capacidade humana tem limite, mas o agir de Deus não tem limite. Às vezes a gente adoece, a gente se preocupa, a gente perde noite de sono, quando na verdade a gente deixou de procurar esse relacionamento direto, prioritário com Deus. Porque se a gente procura esse relacionamento, Ele nos dá enquanto estamos dormindo. Ele cuida de todas as coisas. Eu quero dizer para você, se o critério for ter vantagem, quero te dizer que o melhor relacionamento que você deve ter é com Jesus, porque Ele vai suprir todas as suas necessidades. Então, quando Ele diz aqui, se alguém vem a mim e não me ama mais do que tudo isso, não pode ser meu discípulo. E eu quero que você pense sobre isso. Será que o seu coração tem amado mais alguma coisa do que ao Senhor Jesus? Será que o seu coração tem desejado algo de tamanha forma que você tem colocado no lugar que deveria ser ocupado por Jesus na sua vida? Nós participamos de umas aulas no ano passado sobre o treinamento de células, e uma das lições falava de uma figura, eu ia até trazer, mas eu acabei não trazendo, que fala o seguinte, que o nosso coração é como uma cadeira ali, eu vou exemplificar como uma cadeira, e no centro daquele trono, trono, quando você coloca o seu eu no centro do trono, todo o entorno fica desajustado. Sabe por quê? Porque o meu e o seu coração é enganoso. Ele deseja as coisas que nós às vezes nem precisamos. Ele coloca foco naquilo que não é importante. Simplesmente é o que os nossos olhos desejam e Ele vai buscar. Mas em contrapartida, esse mesmo estudo diz que no momento em que nós colocamos o Senhor Jesus no trono, o entorno todo se ajusta. Quando Jesus estiver no trono do seu coração, a sua família vai estar ajustada, o seu casamento vai estar ajustado, o seu trabalho vai estar ajustado, todas as suas necessidades estarão supridas. Haverá deserto, mas um deserto com propósito, porque deserto é lugar de ensino, é lugar de amadurecimento, é lugar de aprendizado. Então, tudo, quando Jesus está no centro, quando Ele é a prioridade, todo o resto está em acordo. A vontade dEle se cumpre, e se você bem lembra, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então não tem como ter erro, gente. Não tem outro jeito. É no Senhor que deve estar a nossa prioridade. Mas eu também falei para você que existiam 3 pontos. O primeiro era prioridade, o segundo é renúncia. E aí o negócio fica difícil. Porque a gente renunciar a algo é muito difícil. Versículo 27, por favor. E Jesus diz assim: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que era a cruz? Era um símbolo de morte, de vergonha, mas também de entrega completa. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, significa estar disposto a sofrer pelo nome de Jesus. Eu acompanho o site do Portas Abertas, Igreja Perseguida. Olha, irmãos, se você ainda não ouviu falar sobre isso, procure na internet. Nós vivemos num país que tem liberdade de culto, que você pode pegar as suas 15 Bíblias que você deve ter em casa, e você escolhe qual que você vai vir para a igreja. Capa de couro, capa preta, capa rosa, capa amarela, capa grande, capa pequena, aquela de bolso, aquela... Que coisa maravilhosa. Tem pessoas que estão
dependendo de folhas da Bíblia para poder conhecer a palavra de Deus. Tem lugares que as pessoas decoram a palavra para poder meditar, porque não podem ter ela nas suas mãos. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, esse tem que estar disposto a sofrer pelo nome de Cristo. Estar convicto da sua fé. Esse tem que estar disposto a renunciar à própria vontade. Eu lembrei lá da primeira pregação sobre esse tema dos imitadores de Cristo, que falava de abrir mão do meu eu. Quero dizer para você que abrir mão do seu coração, da sua própria vontade, é algo diário. Eu e você precisamos abrir mão toda hora, porque assim, a gente começa focado, a gente começa ali convicto, mas a gente precisa, se pudesse escrever na parede, eu não posso esquecer de abrir mão do meu coração todos os dias. Vira e mexe, ele, aparece e diz, opa, quero fazer minha vontade. A gente precisa estar atento. Também significa morrer para o seu eu e viver para Cristo. A sua vida precisa glorificar o nome do Senhor. Já não é mais a minha vontade, e sim a vontade dEle. Já não é mais para cumprir a minha agenda, mas a agenda dEle. Já não é mais para fazer, mas esse dia eu estou aqui, alguém está precisando de uma visita, alguém está precisando de um socorro, mas eu estou no meu descanso. Querido, o seu propósito é fazer a vontade de Deus. Então que você possa se lançar e ir fazer a vontade de Deus. Percebe que já não são as minhas escolhas, as suas escolhas, mas sim as escolhas dele sobre a nossa vida. Também significa tomar a cruz e seguir, também significa obedecer, mesmo quando custar algo de valor para você. Mesmo que custe algo, obedeça. Falamos também sobre obediência semanas atrás. Olha, ser discípulo de Cristo requer de nós obediência, mesmo que isso custe algo. Não é fácil estar todos os dias na igreja. Não é fácil fazer o seu trabalho na igreja, cumprir as escalas se você trabalha em algum ministério. Não é fácil estar aqui todos os dias que você está escalado, mas obedeça, porque o Senhor há de te honrar. Não porque fazemos com medo, não, é porque Ele se agrada da nossa fidelidade, Ele se agrada do desejo de fazermos a obra do Senhor. Que coisa linda foi ontem, estávamos ali reunidos, celebrando. Sabe quando você passa pelo deserto, você chora, você sente o peso, você sente o calor, você sente o medo, você sente tudo, né? E aí chegamos lá na festa da colheita. É como se passasse nada na cabeça, de tudo aquilo que foi o ano, as dificuldades que enfrentamos. A gente estava ali para celebrar, o coração alegre por ver todo mundo junto, celebrando por tudo aquilo que Ele fez. A gente até esqueceu do problema, esqueceu da dificuldade que foi, porque em toda dificuldade Jesus estava presente. Ele estava com a gente, Ele deu coragem, Ele deu ânimo. E olha que não foram poucas as dificuldades nesse ano. Mas quantas vitórias você teve esse ano? Quantas vitórias você teve? Pensa aí. É motivo de glorificar a Deus? É motivo de dizer, Senhor, como diz um amigo meu, vale a pena perseverar, vale a pena renunciar à minha vontade para fazer a vontade de Deus. É isso que o Senhor espera de nós. Mas tem mais um ponto, que ele fala sobre compromisso. Versículos 28, 29 e 30. Jesus usa um primeiro tema para falar sobre isso. Ele diz assim: pois, qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem, zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Para seguir a Cristo, esse discipulado diário que a gente tem que ter, precisa ser planejado, precisa ser intencional e precisa ser perseverante. A gente precisa calcular os custos desse discipulado.
A gente precisa ser consciente, convicto. Porque, assim como esse exemplo que Jesus deu aqui, de alguém que vai construir uma torre, ele antes de construir a torre, ele tem que saber o que ele vai precisar, o que ele vai precisar empenhar. Na nossa vida espiritual também é assim, sabia? Se você pede a Deus maturidade, significa que você precisará de disciplina. Você vai precisar calcular isso. Você vai precisar dizer: Senhor, olha, eu já estou há 10 anos na igreja e a minha vida espiritual não anda para frente, mas eu quero ser um homem melhor diante da tua presença. Então eu preciso fazer por onde, eu preciso me compromissar mais, eu preciso calcular, eu preciso planejar, eu preciso ter intenção para que eu possa chegar no final. A nossa vida espiritual, a nossa vida na igreja não pode ser pautada em emoção. O culto foi uma bênção porque eu chorei demais. Haverão dias que você não vai chorar. E porque não chorou, não foi uma bênção? Não. Deus, ele fala da forma que ele quer, ele age da forma que ele quer, ele trabalha da forma que ele quer. Tem dias que você entra por aquela porta ali totalmente destruído, descrente, sem esperança. E às vezes não é nem a palavra que te atinge, às vezes é um abraço de alguém que te atinge, é o louvor que te liberta, o louvor que tira o cárcere. Ele age da forma que ele quer. É interessante que a caminhada cristã requer de nós compromisso do início até que ele venha. Não haverá um momento que você vai poder dizer assim: não estou compromissado com a minha vida com Deus. Não. O compromisso de Jesus para nós, ele quer desde que começou a sua jornada até que ele volte. E ele vai voltar. Você crê nisso? Você crê? Amém. Essa questão do compromisso e da intenção e da perseverança que eu estou dizendo, talvez explique porque muitos de nós ficam pelo caminho. As estatísticas vão dizer que o Brasil tem muitos cristãos, eu não sei nem te dizer o número aqui agora. Muitos. A pergunta é: esses muitos cristãos que estão registrados no IBGE, será que estão tendo uma vida compromissada com o Evangelho? Será? É um número exorbitante, mas será que isso reflete a realidade? Hoje em dia, para dizer que é cristão é muito fácil. Tem sido fácil para você viver a vida cristã? Você tem aberto mão de muitas coisas? Você tem renunciado a muitas coisas? Pois é, né? É fácil ser cristão? Não é não. Mas eu quero dizer que aquele que te chamou, ele é fiel para levar até o fim. Ele manda o Espírito Santo para te ajudar a perseverar até o fim. Ele envia a palavra todos os dias para que a gente possa se alimentar e seguir. Ele coloca pessoas, esse que está do seu lado aí, ele coloca essa pessoa para te sustentar. Quando um está tropeçando, o outro levanta, não é assim? Você tem provado disso? De pessoas que te ligam naquele momento quase que crucial, que você precisava ouvir, que você precisava de um abraço, e vem o irmão e fala: vamos lá, cara, não esmorece não, vamos em frente. O Senhor cuida de todos os detalhes. Mas Jesus também traz um segundo exemplo a partir do versículo 31. E a gente está seguindo para o fim. Versículo 31, ele diz assim: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem com ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. É interessante que o rei deve avaliar antes de entrar na guerra. Avaliar seus exércitos, seu poder militar. Nós devemos avaliar, dia após dia, o custo do nosso discipulado. A gente precisa fazer uma avaliação todos os dias. A gente precisa fazer uma escolha todos os dias. A gente precisa seguir a Cristo, não em parte, mas de forma inteira. A gente precisa se autoavaliar e dizer: Senhor, sou teu filho, e eu quero seguir a ti inteiro.
E isso é algo que a gente deve fazer todos os dias, essa avaliação, esse cálculo, esse custo do discipulado, de seguir a Cristo, a gente precisa fazer por inteiro. E não tem ninguém melhor para fazer do que você mesmo, do que eu mesmo. Ninguém sabe do meu coração. Alguém sabe do seu? Meu pai sempre falou esse ditado: coração dos outros é uma terra que ninguém pisa. Já ouviu esse ditado aí? Pois é. Mas você conhece. Eu conheço. E a gente, como conhece o próprio coração, a gente precisa fazer essa avaliação. Assim como o rei que vai combater outro rei faz essa avaliação do seu exército, do seu poderio militar, faz essa avaliação contínua antes de entrar para uma guerra, eu e você precisamos fazer essa avaliação todos os dias. Seguir a Cristo, conforme eu falei, tem que ser por inteiro. Não há espaço para dúvidas. Não há espaço para um coração vacilante. Tem que ser por todo. Tem alguma coisa em você que não segue a Cristo? Tem alguma coisa na sua vida que você ainda não conseguiu deixar de lado para seguir a Cristo? Quero dizer para você que é hoje o dia de deixar isso para trás. Tem esse negócio aqui, Eduardo, que é difícil, mas eu administro bem. Não! O Senhor quer 100%. Ele não quer 80%, Ele não quer 70%, Ele não quer nem 99%, Ele quer 100%. Precisamos ser convictos, irmãos, da nossa fé. E por último, o versículo 33. Olha o que diz a palavra. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Mais uma vez eu vou lembrar você, precisa ser intencional essa renúncia. Você precisa ter intenção no coração de renunciar a tudo aquilo que você tem em prol do Senhor. É uma decisão. Eduardo, mas como assim eu vou renunciar a tudo que eu tenho? Eu não estou falando necessariamente de abrir mão de coisas materiais, mas de não permitir que o amor por essas coisas materiais tome o seu coração. Não permita que nada que você possui material tenha mais prioridade, mais valor, ou ocupe um espaço maior no seu coração do que seria o de Jesus. Sabe por quê? Um pastor amigo meu sempre disse isso: dinheiro hoje você tem, amanhã não tem. Aquele carro que você sonhou, que você trabalhou, que você desejou, hoje tem, amanhã não tem. A casa que hoje tem, alguns vão dizer que daqui a 50 anos estará morando uma pessoa nessa casa que nunca te conheceu, que não sabe a sua história e passou. Então como é que a gente vai colocar todo o nosso coração nessas coisas tão perecíveis e tão passageiras? O que importa para nós é colocar o Senhor em primeiro lugar. Então, conforme o título que eu falei no início, seguir a Cristo é assumir o custo. E isso passa pela intenção, passa pela renúncia, passa pela prioridade, passa pelo compromisso e passa por uma decisão. Você pode ficar de pé? Tem alguém do louvor aí? Está aqui? A gente pode cantar a última música que vocês cantaram no louvor? Se eu não me engano, foi Meu Maior Desejo, não foi? Foi, né? Enquanto eles vão se posicionando e vão ligar, eu queria que você, aí onde você está, nós vamos cantar esse louvor. E eu queria que você fizesse essa avaliação, esse autoexame no teu coração. Seguir a Cristo, ser um discípulo de Jesus, requer de nós renúncia, prioridade e compromisso. Cristo tem sido a sua prioridade? O que é que você precisa renunciar hoje para ser um discípulo de Cristo? Como está o seu compromisso com Jesus Cristo? 50%? 60%? 90%? 100%? Eu gostaria de trazer a reflexão para que você pudesse pensar sobre isso. Vamos cantar esse hino. Ele fala que o maior desejo é honrar o Senhor. O maior desejo
fazer novamente as 3 perguntas e eu quero que você medite, pense e decida. Cristo tem sido a sua prioridade? Faz essa autoavaliação aí no seu coração. A segunda pergunta diz: o que você precisa renunciar hoje para ser um discípulo de Cristo? Tem alguma coisa aí que você precisa jogar fora? Tem alguma coisa que precisa ser abandonada? Oh Deus, dá condições, dá força, dá coragem. Meu irmão, nada importa mais do que o Senhor Jesus para a sua vida. Oh Deus, toma a decisão, seja intencional, seja corajoso, seja corajosa. Como está o teu compromisso com Jesus? 50%? 30%? Importa que o nosso coração seja 100%. Importa que o nosso compromisso seja 100%. Independente se isso vai custar algo de valor para nós. Importa agradar o Senhor, importa exaltar o nome dEle, importa cumprir o propósito dEle nas nossas vidas. Aleluia. Talvez você esteja numa dessas situações. Você tem a oportunidade de sair daqui diferente da forma que entrou. Começar uma semana amanhã diferente da que foi a semana passada. Algo novo para a glória de Deus. Algo novo, uma decisão nova, uma forma de pensar nova, uma forma de agir diferente. Eu quero dizer que não vai depender da força do seu braço, mas precisa de uma decisão sua nessa noite. O Espírito Santo está pronto a te dar capacidades para isso, mas você precisa dar um passo, você precisa tomar uma decisão. Aí onde você está, se você está nessa situação, todos de olhos fechados, cabeça curvada, coloca a mão à altura do teu coração. Eu quero orar, eu quero pedir a Deus que possa visitar o teu coração, trazendo paz, trazendo ousadia, trazendo coragem. Oh Deus, precisamos de Ti nessa noite. Amado Deus e Pai, eu vejo pessoas com a mão à altura do coração. Tu, Senhor, conheces o coração. Eu só posso olhar o exterior, mas eu clamo a Ti, Senhor, nessa noite por uma transformação. Eu clamo a Ti, Senhor, por um agir sobrenatural sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Oh, que reconhece, que quer seguir a Ti, que quer ser um discípulo inteiro, um discípulo 100%, um coração compromissado. Mas Deus, isso precisa, oh Deus, da Tua ajuda. Meu irmão, minha irmã, derrama o teu coração na presença de Deus. Saia daqui hoje diferente do que entrou. Faça um compromisso com o Senhor de ser 100%, de ser um verdadeiro imitador de Cristo, de ser alguém que glorifica o nome do Senhor através das suas atitudes, através das suas escolhas, através do que fala, através de como age. Meu Deus e Pai, ser com cada um de nós aqui, Senhor. Eu creio que, Pai, de formas diferentes, mas todos nós fomos atingidos por essa palavra de alguma forma. Pai, nos dá condições de sermos íntegros. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa, Senhor amado, aquele pecado, oh Deus, que vira e mexe, ressurge sobre nós. Oh Pai, tira de nós toda iniquidade, aquele pecado repetido. Oh Deus, nós queremos renunciar a esse pecado. Nós queremos lançar fora. Oh Deus, nós queremos dizer que isso não pertence mais às nossas vidas. Afasta de nós, Senhor, aquelas amizades que nos levam ao erro. Afasta de nós toda influência, Senhor amado, que não agrada a Ti. Oh Deus, nos ajuda a ter escolhas sábias que apontem para o Senhor. Jesus, derrama do Teu Espírito sobre nós.
Pedimos nessa noite que o Teu Espírito Santo nos ajude a ser perseverantes. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a ser homens e mulheres que nessa jornada perseveram, continuam, não desistem. Meu irmão, se for necessário parar para descansar nessa jornada, para para descansar, mas não desiste. Porque o Senhor, Ele vai voltar. O Senhor vai voltar. Deus, louvado seja o Teu nome. Sê conosco, Jesus. Deus, sê conosco. Nós clamamos, Senhor, por Ti, sobre as nossas vidas. Transforma-nos para a glória do Teu nome. Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo neste lugar. Que possamos sair por aquelas portas diferentes da forma que entramos. Vai conosco, Senhor, onde quer que estejamos. Que cheguemos nos nossos lares agora e cheguemos de forma diferente. Que amanhã no nosso trabalho possamos ser diferentes. Na nossa vizinhança possamos ser diferentes. Que possamos refletir o Teu caráter, refletir a Tua presença. Deus, nós Te glorificamos. Continua falando aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo continue falando conosco ainda. Que essa palavra, Senhor, não fique nos nossos ouvidos, mas possa ser diretamente colocada no nosso coração. Espírito Santo, nós Te agradecemos. Continua agindo em nós e através de nós. E que tudo seja para honra, glória e louvor do Teu nome. Assim nós oramos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. E você que é a Igreja do Senhor, diga amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.